Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Em Miúdos e hoje eu estou com a presença ilustre da Sônia Lourenço. A Sônia, ela é especialista em finanças pessoais e empresariais, vem aí ao longo do tempo transformando vidas de pessoas, transformando negócios. Ela atualmente vive na Maia, no Porto, ela é portuguesa, mas é natural do Porto, da capital. Sônia, muito obrigado pela tua presença. Vamos conversar bastante aqui sobre finanças. Vai ser uma honra aí conhecer um pouquinho da tua história. Obrigada, Fábio, pelo convite. É uma honra estar aqui neste podcast contigo. Obrigado. Bom, Sônia, conta para mim aqui um pouquinho da tua história. Quando que você começou a despertar para a área de finanças, isso que é algo fundamental nas nossas vidas, né? Foi novinha, criança ainda, ou já mais adolescente? Como é que foi aí? Quando você começou a despertar para esse setor? Na verdade, a minha formação académica é a economia. Portanto, eu tirei um curso de economia e depois iniciei a minha vida profissional nessa área, numa empresa ligada à metalúrgica e ao fim de um ano de trabalho recebo a minha declaração de rendimentos e muito surpreendida fiquei ao ver o valor anual do rendimento, porque a maior parte das pessoas aqui em Portugal, quando pensa no seu salário ou quando negocia um salário, falo na base mensal. Sim. Portanto, eu quero ganhar X mensalmente e não pensa no volume anual. E foi o meu caso. Eu tirei economia, está bem, mas na altura, isto há 30 anos atrás, não se falava muito de finanças pessoais. Portanto, apesar da formação académica ser numa área ligada a finanças, eu não fui diferente de todas as outras pessoas. Iniciei a minha vida profissional sem esta sensibilidade de aplicar os conceitos aprendidos académicos na minha vida pessoal. No entanto, quando vi a declaração de rendimento, fiquei super surpreendida com o valor anual. E a minha conta bancária não espelhava aquele montante avultado, o que me fez tomar uma atitude. Portanto, eu entendi que não estava a gerir bem o meu dinheiro e, na altura, resolvi aplicar uma metodologia de poupança automática. Isto é, eu comecei a dividir o meu dinheiro em dois, portanto, em duas parcelas iguais, 50% ficava para gastar e 50% eu automaticamente criei uma transferência para uma conta poupança. Portanto, todos os meses, mal o dinheiro entrava, eu já nem o via. Ele ia automaticamente para a outra conta e eu só ficava com o valor com metade disponível, não é? Esta atitude que eu tive no final do primeiro ano de trabalho permitiu-me que eu, durante um período de 10 anos, fizesse uma acumulação de património muito interessante e que me permitiu criar a tal liberdade financeira que toda a gente aspira, não é? Portanto, eu rapidamente comecei, depois, ao ter poupanças, comecei a diversificar o meu portfólio de investimento e muitos deles mantenho até à data de hoje. Portanto, sempre que fazemos investimento devemos ter uma perspectiva de longo prazo e eu assim o fiz. Que legal. Não, isso é fantástico mesmo, porque a gente não tem essa perspectiva, né? No Brasil é igual. No Brasil a gente trata mensalmente, acho que só nos Estados Unidos, que normalmente eles falam de ganhos anuais, né? E aí eles têm a ideia, de fato, daquilo que eles têm a receber, né, vamos dizer, ao longo do ano. E isso é uma verdade, porque a gente passa, né? Às vezes passa uma quantidade de dinheiro nas nossas mãos e a gente não percebe, porque a gente olha ali fracionado, né? No mês, né? De fato, é um caminho muito interessante. E eu já vou aproveitar e vou tirar uma dúvida que eu tenho certeza que é uma dúvida da nossa audiência aqui.
onde que o português costuma investir? Porque a gente sabe que, por exemplo, no Brasil nós temos juros muito altos. Então, você tem ali, às vezes, bons rendimentos, dependendo do investimento que é feito. Em Portugal, sim, apesar dos juros terem subido nos últimos anos, né, mas, em regra, é um juros mais baixo. Quais são os principais investimentos que o português costuma fazer, Sônia? Em Portugal, a maioria das pessoas, em termos de investimento, é um bocadinho conservadora. Portanto, a maior parte dos investimentos, ou os investimentos mais populares, são os certificados de aforro. Portanto, são investimentos mais conservadores e com uma taxa de retribuição menor. No entanto, a segunda fonte de maior investimento dos portugueses são os negócios. Portanto, em Portugal nós temos um grande tecido empresarial, muitas pequenas e médias empresas, e efetivamente é através dos negócios que a maior parte dos portugueses vai buscar os seus rendimentos. Perfeito. Então, na verdade, quando uma pessoa tem uma reserva financeira, ela vai abrir novos negócios. Também é muito forte o investimento em imóveis em Portugal? Os portugueses têm muitos imóveis ou não? Em Portugal, nos últimos anos, houve efetivamente um investimento grande em imóveis, muito consagrado através do investimento, portanto, estrangeiro. E, portanto, toda esta alteração do mercado imobiliário suscitou muita curiosidade aos portugueses também e, portanto, viu-se muitas pessoas a seguirem este exemplo do investimento imobiliário, porque, efetivamente, quando assegurado determinados critérios na altura da compra, que esta parte é muito importante, é preciso assegurar determinados critérios na altura da compra, é um investimento com um risco muito baixo e, portanto, efetivamente é um bom investimento e que é de fácil gestão. Ao contrário de outros investimentos que requerem muito conhecimento, não é? Da minha parte, eu digo sempre que requerem conhecimento para nós termos alguma noção de como para o nosso dinheiro. Não quer dizer que não haja muita gente que faz investimentos sem ter o conhecimento, não é? Mas de uma forma consciente e informada, sempre que eu vou fazer investimentos em ações, ETFs, criptomoedas, etc., são produtos que requerem estudo, acompanhamento, conhecimento, portanto, que eu devo fazê-lo estando consciente de não só o conhecimento do produto, mas acompanhar o mercado e as oscilações do mercado. Ter sempre noção que é um investimento a longo prazo, ter sempre noção que eu não tenho controle de todo no resultado que vai advir do meu investimento, não é? Então, nesse sentido, os portugueses gostam muito de investir em produtos de baixo risco, nomeadamente nos certificados de aforro, seguros de capitalização, PPRs, e depois no mercado imobiliário também. Claro que nós, tradicionalmente, somos um país também de empreendedores e isso nota-se muito quando estamos em Portugal e vemos que todas as ruas praticamente têm negócios, não é? Muitas vezes negócios familiares e que passam de geração em geração. Então, isto está muito enraizado tradicionalmente em Portugal. Sim, sim. Não, com certeza. Com certeza. No Brasil, você percebe também muito isso, né? Muitos comerciantes, donos de negócios são portugueses e a gente percebe isso há décadas, né? Assim, há muito tempo. Eu lembro do meu pai, né? Falando, quando ele era criança, que uma pessoa que era dono de um estabelecimento era um português, né? Então, isso a gente percebe sim, até no próprio Brasil mesmo. E isso é muito interessante, porque essa postura um pouco mais conservadora, ela ajuda, nesse sentido, a evitar de cair em golpes, né?
porque o brasileiro ele é muito daquela coisa do dinheiro rápido, buscando uma solução mais fácil, vou colocar aqui entre aspas, e Sim. todo dia nasce um golpe novo no Brasil, né? Nesse ramo financeiro, com oportunidade daqui, oportunidade dali, que na verdade são pirâmides às vezes, são coisas que não têm fundamento efetivo, e muitas pessoas acabam caindo nesses golpes. Isso em Portugal ainda é uma coisa mais segura, ou já está começando a aumentar esse número de golpes também no setor financeiro? Existem sempre golpes financeiros e, nomeadamente, hoje em dia, com os produtos financeiros virtuais, e enfatizou-se a possibilidade dos golpes, no sentido em que nós hoje estamos muito habituados a fazer tudo no telemóvel, não é? Os bancos passaram a ter aplicações onde nós temos acesso ao nosso dinheiro e facilmente hoje, mesmo usando alguns canais mais seguros, como criação de cartões virtuais e etc., todos nós estamos agora está-me a faltar a palavra. Estamos sujeitos a cair nessas Isso, coisas, sujeitos, né? Exatamente, muito obrigada, Flávio. Uhum. Estamos sujeitos a qualquer tipo de fraude, porque facilmente as pessoas vão cruzando a informação que apanham na internet e conseguem chegar a passwords que usamos mais, aos nossos dados, e portanto acaba por ser muito fácil e cada vez mais essencial ter educação financeira para não cair nestes golpes. E a educação financeira também vem colmatar esta tentação que muitas vezes as pessoas têm de ganhar dinheiro fácil, porque a educação financeira vai-nos trazer o entendimento de que não existe dinheiro fácil. As pessoas que vivem de investimentos, elas construíram o seu património ao longo do tempo. Elas fizeram investimentos de longo prazo. Eu nunca coloco o meu dinheiro num investimento para ficar rico no ano seguinte. E esta é que é o problema da maioria das pessoas que caem nas fraudes. É-lhes prometido enriquecer rápido, enriquecer num prazo de um mês, de um ano, não é? E elas acreditam. Ora, uma pessoa que tenha um nível de educação financeira um bocadinho superior, não é? Que já tenha estudado sobre o assunto, que se tenha pesquisado, que entenda o que é um investimento, entende que isto nunca será nada mais do que a cantiga do ladrão e terá mais dificuldade em cair. Não significa que não caia, não é? Sim, sim. Porque hoje em dia, na verdade, os vilões são cada vez mais talentosos. Criativos e talentosos, não é? E hoje há a inteligência artificial e todas as ferramentas que estão na internet disponíveis a qualquer pessoa para aprender, efetivamente coloca-nos todos em risco. Mas isto não pode ser impedimento de nós vivermos a nossa vida com tranquilidade. Temos é que criar estratégias para nos proteger. Entendem? Portanto, aqui a parte que para mim é mais importante é efetivamente a pessoa saber que eu tenho um determinado rendimento e para enriquecer eu tenho que fazer uma gestão do meu dinheiro assente em 4 pilares. Gerar dinheiro, viver abaixo do meu rendimento de forma a conseguir poupar, proteger o meu dinheiro e multiplicar o dinheiro. Portanto, estes são os pilares de uma boa gestão e de uma boa estratégia financeira. Fantástico. Fantástico. Então, gerar mais dinheiro, viver abaixo, né, do seu padrão ali de ganhos, né, proteger e multiplicar. É isso? Exatamente, é isso mesmo. Muito bom, muito bom. Gostei muito. Concordo com tudo isso. Eu acho que isso é uma curiosidade que eu tenho também. No Brasil, hoje se questiona muito a questão da educação financeira nas escolas, que não existe educação financeira nas escolas. Alguns levam até para uma questão política,
de interesse da população continuar sem saber gerir o seu dinheiro ou empobrecida, como que hoje é essa educação financeira em Portugal? As crianças já têm acesso a isso ou isso é algo mesmo só mesmo no período de faculdade? Como que está hoje dentro da estrutura educacional portuguesa? Em Portugal dá-se os primeiros passos nesse sentido. Portanto, em algumas escolas já foram implementadas aulas de educação financeira. O governo lançou os cadernos de educação financeira e existem 3 níveis, portanto, para o ensino básico, médio e o secundário, e começa-se agora a implementar nas escolas. No entanto, a meu ver, implementa-se o assunto como se de uma disciplina se tratasse, como se estivéssemos a ensinar português. Sim. Ou a ensinar matemática, inglês, físico-química. E, na verdade, a educação financeira, ela vai muito mais para além de uma aprendizagem cognitiva. A educação financeira, na minha perspectiva, deveria ser uma disciplina integrada em diversas outras no ensino. Porque a relação que todos nós construímos com o dinheiro, ela está assente tal como a alimentação. Eu costumo dar este exemplo que é mais fácil. Nós aprendemos a comer com a nossa família, não é? E não é à toa que, por exemplo, numa família de pessoas com excesso de peso, todos normalmente têm excesso de peso. Porque nós aprendemos a comer por observação. Quando somos bebês, é-nos dado comida, ok? Para nós provarmos e há a introdução dos alimentos, mas o bebê também observa os membros familiares a comer. E, portanto, se nós ampliarmos a nossa consciência sobre este assunto, nós conseguimos começar a observar que as pessoas da mesma família todas têm o mesmo padrão de comportamento relativamente à alimentação. Foi adquirido, não cognitivamente, deves comer isto, aquilo e aquilo outro, mas foi adquirido por observação. Fica enraizado em nós. E depois, para alterar o hábito, é um trabalho de uma vida inteira. E o mesmo se passa com o dinheiro, não é? Até aqui ninguém teve uma educação formal. E agora começa-se a dar os passos para trazer a educação formal às escolas. No entanto, esquecemos que, ao ser uma aprendizagem por observação, eu observo os meus pais. Como é que eles gerem o dinheiro? Se há discussões sobre dinheiro, o que é que se fala sobre o dinheiro? Como é que se usa o dinheiro? E eu estou constantemente nesta aprendizagem a associar emoções ao dinheiro. Uhum. Ok? Portanto, se eu ouço o dinheiro é o mal, é a raiz de todos os males, eu estou a interiorizar aquilo, não é? Se eu ouço a minha mãe ou o meu pai dizer tocaste em dinheiro, isso é sujo, vai lavar a mão, eu estou a interiorizar. Eu, enquanto criança, eu não tenho a capacidade de questionar o que o adulto me está a dizer. Sim. Então, eu crio uma personalidade própria, não é? À medida que eu vou crescendo, com crenças que eu não questionei. Fantástico. Eu assimilei e não tive a capacidade de questionar. Então, eu entro na vida adulta e eu não tenho uma consciência real do que é o dinheiro. A maior parte das pessoas não entende o dinheiro como uma ferramenta. Dinheiro é uma ferramenta. Sim. E o dinheiro apareceu na história como a solução a um problema, não é? O dinheiro aparece para resolver relações comerciais que se estabeleciam entre as pessoas. E ele aparece como uma unidade de troca, uma unidade de valor e uma paridade. Porque eu muitas vezes tinha um valor, tinha para trocar um bem de maior valor que a outra pessoa. Então a troca não conseguia ser direta, não é? Sim. E nasceu o dinheiro. E hoje o dinheiro mantém este papel. Ele é uma ferramenta de troca e entre relações entre partes. E as pessoas perderam esta noção, não é? Quando eu, por exemplo, procuro um emprego e eu esqueço-me que eu estou a trocar a minha hora, não é? Eu estou a trocar a minha hora por dinheiro.
Em troca de quê? Eu presto um serviço à empresa. Seja ele um serviço braçal ou um serviço intelectual, não é? Eu estou a trocar as minhas horas por dinheiro. Então, isto é uma troca. Sem dúvida. Continua uma troca, certo? As pessoas esqueceram-se um bocadinho disto e hoje vê-se o dinheiro como algo maléfico, não é? E quando é algo maléfico, será que eu quero ter muito dinheiro? Isto é uma questão que muitas vezes, quando eu estou com os meus clientes, eu trabalho com eles, que é, as pessoas gostam habitualmente das experiências que o dinheiro proporciona, dos bens que o dinheiro lhes proporciona, mas muitas vezes têm no seu inconsciente gravado que não precisam de muito dinheiro, o que é incoerente e Sim. inimigo de atingirem os resultados que pretendem. Então, eu trabalho muito, quando estou nas minhas sessões de coaching, esta parte mental, que à partida pode não parecer essencial, mas efetivamente é um obstáculo para a maior parte das pessoas. Com certeza, não, é verdade, verdade. Porque tudo começa na mente, né? No entendimento. E isso é curioso porque as pessoas verdadeiramente não sabem como lidar com o dinheiro, que se você pegar um montante, digamos, grande de valores e entregar para 10 pessoas diferentes, cada uma delas vai agir de uma forma diferente. Algumas vão poupar e não vão mostrar para ninguém que tem. Outras vão chegar e vão começar a comprar coisas para mostrar para as pessoas que têm. Outras vão pegar esse mesmo valor e investir e para poder gerar mais. E assim você vai ver as mais variadas, né, formas de se lidar, né, com o dinheiro. Eu costumo dizer que o dinheiro ele é um potencializador, né? Ou castrador. Não entendi? Castrador. Sim, sem dúvida. Então, você vai pegar a forma como você vai agir com isso pode fazer com que você alcance muitas coisas ou te destrua da noite para o dia também, dependendo, né, de como você vai reagir e agir, né, com isso, né? Então, esse entendimento é fundamental e é curioso, né? Porque quando a gente fala de educação financeira, não tem nada a ver com a matemática que a gente estuda na escola. Nada. Exatamente. Não tem nada a ver. A questão é mesmo esta, Fábio. Aquilo que falaste diz tudo. Eu entrego a mesma quantidade de dinheiro para diferentes pessoas e cada uma delas vai ter uma relação com o dinheiro distinta. De onde é que vem esta relação? Da aprendizagem que falamos há pouco. Sim. Porque enquanto criança, se a pessoa vê os pais, por exemplo, a pagar almoços e jantares, não é? Aos outros, qual é a emoção que ela associa a esta situação? Ela associa ao dinheiro a emoção do poder, do poder que o dinheiro dá ao pai ou à mãe de criar convívio e dar felicidade aos outros. Sim. Então isto vai ser uma prioridade para ela durante a vida. Okay? Por exemplo, eu sempre que eu atendo clientes brasileiros, existe uma componente muito grande de ajuda ao outro. Muitas vezes sem sequer haver um entendimento de que é essencial primeiro nós cuidarmos e zelarmos da nossa vida. Sim. Antes de ajudarmos outras pessoas. Existe aqui qualquer crença no povo brasileiro muito enraizada de que têm que ajudar quem não pode. E eu normalmente digo, e costumo até ir buscar este exemplo, que nós não devemos ajudar perpetuamente os outros. Nós não devemos estar sempre a dar o peixe. Nós devemos ensinar a pescar. Sim. Ok? Sim. Pronto. E eu penso que no povo brasileiro existe esta necessidade
de ajudar permanentemente o outro, sem o entendimento que não estamos a ajudar ninguém quando fazemos isto. Quando eu ajudo permanentemente o outro, eu estou-lhe a roubar a oportunidade da pessoa conseguir ser um adulto autónomo e independente. Sim. Como Isso é que ela vai aprender? Cultural. É cultural. É cultural. Muito. Eu acho que até isso se reflete na própria política também, porque a gente tem essa coisa do salvador da pátria, do pai dos pobres, né, do herói nacional, né? O brasileiro, né, ele tem essa carência de grandes referências, né? E muitas vezes ele vai se apegar no esportista, né? O jogador tal, o atleta tal, né? Agora na Olimpíada, que acabou de acontecer, né, em Paris, os brasileiros ganhavam as medalhas e se derramavam, choravam, e a gente do lado de cá também chora junto, sabe? Que a gente sente ali a dificuldade que a pessoa teve, e normalmente quando o brasileiro conquista alguma coisa, ele fala, não, eu vou comprar uma casa para minha mãe, vou fazer isso pelas pessoas que me ajudaram. A gente tem essa coisa que é bonita, né, da honra, só que ao mesmo tempo é o que você disse, a gente não ajuda as pessoas a se tornarem autônomas, né? A gente praticamente financia, ou tem essa mentalidade de financiar, ou de bancar, ou de sustentar para o resto da vida, entenda, pessoas que são capazes, pessoas que têm a possibilidade de seguir a sua vida, né? De evoluir nesse sentido. E isso é verdadeiro, né? É muito legal quando tem essas conversas assim, que a gente não percebe coisas, né? E é uma verdade que você está falando, é um comportamento, sim, do brasileiro de querer carregar todo mundo com ele, ao invés de dar estrutura ou ajudar minimamente para que essa pessoa siga a vida dela e possa também essa pessoa ajudar outras até um certo momento e assim sucessivamente, né? Muita verdade. Eu gosto muito de olhar na natureza e trazer exemplos para o ser humano, não é? E nós, quando vimos na natureza qualquer animal selvagem, não é? A mãe ensina a cria e larga a cria. Sim. E nós não temos tendência... Aliás, assiste-se na sociedade hoje em dia, cada vez mais, não sei como é que está no Brasil, mas aqui em Portugal, cada vez mais os filhos ficam em casa até mais tarde, ok? Sim. E quando vão viver sozinhos, muitos inclusivamente continuam a levar a comida dos pais para casa e lavar a roupa à casa dos pais. Isto não é... Quando eu vou viver sozinho, isto é um grito de independência. Deveria ser, não é? Deveria ser um grito de independência. Mas a independência a todos os níveis. Emocionais, físicos, mentais, a todos os níveis. E hoje perdeu-se estas noções. Então as pessoas saem de casa espacialmente, okay? Vão habitar para outro lugar, mas continuam com o cordão umbilical, porque vão buscar a comida, às vezes alguém vai limpar a casa e tudo, dos pais. Portanto, organizar a roupa, lavar a roupa. Será que isto faz sentido? Eu entendo a necessidade e a vontade de ajudar de coração, mas por outro lado, o impacto que tem na vida das pessoas, destes jovens adultos, é roubar-lhes a sua capacidade de crescimento, empoderamento e autonomia. Então, isto tem tido um impacto brutal. Isto não acontece com uma pessoa ou duas, não é? Portanto, isto é todo um movimento cultural que hoje se assiste, que não é de Portugal ou do Brasil ou da Europa ou dos Estados Unidos. Isto é uma coisa mundial. É global. É global. Então, eu acho que pede reflexão, realmente entender o que é que se passa hoje na sociedade para nós... Nunca vivemos tempos tão facilitadores e, no entanto, nunca tivemos tão poucas pessoas autónomas. E começa pelo governo, não é? Começa pelo governo de todos os países, com os apoios que dão. Sim. Atenção que eu não sou contra os apoios. Eu acho que todas as pessoas passam por altos e baixos na vida. Nós pagamos impostos para nos proteger, para essas
alturas menos boas. Sim. E eu sou a favor de haver determinados subsídios para períodos de carência. No entanto, o que eu acredito que no futuro deverá ser o caminho é nós também, simultaneamente, quando há um período mais negativo na vida da pessoa, também termos a capacidade de entregar ferramentas às pessoas para elas recomeçarem novamente a sua vida e voltarem a ser autónomas. E Sim. quando há o subsídio sem as ferramentas ou o apoio para elas se voltarem a ser autónomas, acabamos por ver que depois muitas pessoas não têm a capacidade de sair dos apoios. Com certeza. Pronto. E eu não sei como é que funciona no Brasil, mas aqui em Portugal temos efetivamente um Estado social que apoia muitas famílias e que eu acredito que existiriam medidas e ferramentas disponíveis para serem dadas e incentivadas às pessoas simultaneamente com os apoios. E acredito que o futuro terá que passar por aí para termos sociedades mais saudáveis, com mais pessoas ativas na vida profissional a contribuir para o Estado, porque só assim é que vamos diminuir a carga fiscal. Sim, com certeza. Não é? E com o envelhecimento da população, em que temos cada vez menos camada jovem, nós precisamos que todas as pessoas de idade adulta estejam efetivamente a contribuir para a sociedade. Para termos muito ativas, né? Exatamente. E é isto que não se tem assistido nos últimos anos em Portugal. Não sei como é que está o Brasil, mas imagino que também tenha o mesmo problema. Muito. Hoje a gente tem... no Brasil a gente está em ano eleitoral, né? Para prefeitos, vereadores, né? Então, se levantam muitos dados nesse período, né? E se fala, né? No Brasil existe um auxílio chamado Bolsa Família, né? Que em algumas cidades, às vezes, supera o número de pessoas que recebem essa bolsa com as pessoas que têm um trabalho efetivo. Ou seja, é caótico, sabe? É preocupante demais, né? E alguns utilizam um argumento de que quase que isso seria uma compra de voto, né, ou coisa assim. Então a gente é um assunto muito sensível, né, porque a gente nunca sabe efetivamente das coisas, né? A gente só sabe que aparece na televisão, no jornal, que seja, mas efetivamente a gente nunca tem a profundidade que deveria, né, da informação. Mas é algo que eu percebo, uma coisa que me chama a atenção também, né, é que, por exemplo, hoje nós temos, né, uma capacidade de consumo muito maior do que se tinha há 30 anos atrás, 40 anos atrás, 20 anos atrás. Então, o jovem há 30 anos atrás, o sonho dele era começar a trabalhar para poder comprar um computador, para poder comprar um carro, para poder comprar um celular, ou para casar, né? E com essas coisas, como se tornaram mais acessíveis, a pessoa já tem isso na casa dos pais. Então, fica difícil até dele projetar qual é o meu próximo sonho, qual é o meu próximo, né? Se hoje, então, as crianças com 10 anos de idade, 5 anos de idade, 8 anos de idade, já tem um telemóvel na mão, já tem um tablet na mão, o que essas crianças vão ter quando estiverem na fase mais adulta de projetos pessoais para falar, vale a pena sair de casa para esse desafio, né? Então, isso aqui é uma coisa também que me chama a atenção ao longo dos anos, né? Que quanto mais coisas as pessoas têm, menos desejo elas vão ter. A princípio, e sonhos. Eu acho que querem correr riscos. Eu acho que tu falaste uma coisa importantíssima, que é, hoje vivemos tempos muito facilitadores e os pais vivem para dar tudo aos filhos. O que aparentemente é bom, não é? Sim. Aparentemente é bom. Portanto, eu lembro-me na geração dos meus avós, aqui em Portugal, passou-se uma ditadura e, portanto, momentos muito difíceis, com muita falta de liberdade, e trouxe às pessoas muita fome e muita ausência de muitas coisas essenciais. Então havia nessa
E depois a geração dos meus pais ainda mais vontade tinha de dar tudo, porque eles ainda assistiram essa fome, ainda assistiram essa escassez de bens essenciais. Sim. E a geração deles já nos estragou um bocadinho, não é? Mas eu acho que eles ainda tiveram que ter algum tempo para crescer e prosperar. Mas, por exemplo, eu falo agora relativamente à geração das minhas filhas, têm tudo. E quando temos tudo, qual é o nosso sonho? E tu falaste isto, eu acho que isto é essencial, é uma reflexão essencial no dia de hoje, que é, quando nós damos tudo de uma forma gratuita aos nossos filhos, eles nem sabem o que é lutar para conquistar algo, nem têm desejo para conquistar, porque já têm tudo de mão dada, dado de bandeja em casa dos pais. Então, por que sair de casa? Não é? Quando eu já tenho tudo. Porque a maior parte das pessoas era ávida por sair de casa para ir viver outras regras, para criar outro estilo de família, outro estilo de vida, para ter outras coisas. Certo? Se me é permitido tudo em casa e se eu tenho tudo em casa, eu vou correr atrás de quê? E isto é outra abordagem recorrente que eu tenho nas minhas consultas, que é: qual é o sonho das pessoas? Muitas não sabem, não têm nenhum sonho. Isto é brutal, porque o sonho comanda a vida. Como é que eu ando motivado no meu dia-a-dia se eu não tenho nenhum sonho? Sim. É para ir às redes sociais? É para ver filmes e Netflix? Não faz sentido. Será que esta vida faz sentido? Nunca vivemos épocas com tantos problemas psicológicos, tantos suicídios em camadas jovens. E para mim tem tudo a ver com a falta de propósito na vida. Sem dúvida, sem dúvida. Sem dúvida, concordo 100%. E vou aproveitar aqui para falar sobre um sonho de muita gente, que você levantou essa bola aí e acabou não respondendo. Você falou que é importante que se tenha alguns cuidados na hora da compra de um imóvel, como investimento. Certo. Quais cuidados que são importantes se ter aí para fazer um investimento em um imóvel? Portanto, aqui os processos de compra de imóvel, vou falar em Portugal, está bem? Sim. Claro que toda esta informação é quase genérica e aplicável a outros países, mas eu vou falar da realidade que eu conheço. Portanto, em Portugal, quando nós compramos um imóvel, determinados cuidados que devemos ter, se eu recorrer a crédito bancário, eles são assegurados pelo próprio banco. Portanto, o próprio banco exige uma série de documentos, ok? Portanto, caderneta predial, se existem penhoras ou não sobre o imóvel, caderneta energética do imóvel, é preciso, devemos assegurar que se for um apartamento e estiver num condomínio, se estão aprovadas em atas obras, porque o comprador assegura a continuidade e o pagamento das obras na cota parte da permilagem do apartamento, ok? E a sabedoria essencial está no valor da compra. O momento em que eu compro o imóvel, será que o mercado imobiliário está em alta ou em baixa? Isto é uma coisa que eu tenho que me assegurar, que eu sei determinar se este imóvel está sobrevalorizado ou não. Por exemplo, há bocado tu já me perguntaste o que é que, se os portugueses são adeptos aos investimentos imobiliários. Sim, são. Sim. Sempre foi um investimento que o português teve a potência para fazer, primeiro pelo baixo risco e porque em Portugal nós sempre tivemos também a tradição da a construção de património ser imobiliário. Sim. Ok? Portanto, é natural e muitas famílias têm mais do que uma casa e depois têm as casas arrendadas, ok? Portanto, ou têm casas de férias. Portanto, o português constrói património imobiliário. Isto é muito habitual. Mas é preciso sempre ter alguns cuidados. Hoje, e nos últimos anos, assistiu-se a uma subida imensa do valor dos imóveis devido a investimentos estrangeiros em Portugal e muitos deles oriundos de brasileiros, não é? E da imigração que houve, desta onda de imigração que houve de brasileiros
distinta da imigração anterior. Sim. Porque nós sempre fomos um país que acolhemos brasileiros, mas brasileiros à procura de uma oportunidade de vida que não encontravam no Brasil. E nos últimos 3 anos, 4 talvez, nós assistimos a uma onda de imigração de brasileiros com possibilidades que o que procuravam era segurança. Sim. Portanto, tiveram todas as oportunidades de criar património e de ter uma vida financeira estável e próspera no Brasil e que vieram para Portugal pela parte da segurança. Sim. Então, esses brasileiros trouxeram capital que começaram a investir, assim como muitas outras nacionalidades, e isso fez com que houvesse um boom no mercado imobiliário relativamente aos preços. Então, hoje, quando nós procuramos um imóvel em Portugal, temos que perceber que aquele imóvel nos últimos 3, 4 anos valorizou imenso. E apesar de se estar constantemente a dizer que os preços vão nivelar e vão baixar, isto não tem acontecido. Então, eu devo garantir qual é o valor, devo garantir que faça um bom negócio, como entender qual é o valor médio dos imóveis na área, entender o estado do prédio, as ditas obras que estão aprovadas ou não, e entender que a negociação é parte fundamental para se fazer um bom negócio, não é? E aqui nós em Portugal, pronto, somos bons, temos uma costelinha um bocadinho árabe e, portanto, para nós, qualquer negócio que aconteça tem que ser sempre negociado. Portanto, não sei como é que funcionam os brasileiros aí, mas nós aqui nunca vamos pelo preço que está marcado. Inicial. Sim. Não, tem essa questão também. No caso, eu acho que uma grande questão, né, em relação a uma comparação entre Brasil e Portugal é o número de oferta de imóveis. Né? Então, há uns 20 anos atrás, mais ou menos, teve um programa do governo chamado Minha Casa Minha Vida, né? Que foram feitas construções de imóveis T2, T3, alguns casos até T1, né? Que é um dormitório, 2 ou 3, e muitos prédios, e foi feito isso em todo o território brasileiro. Então, a oferta de imóveis aumentou muito. Então, e a liberação de crédito, naturalmente, o que permitiu que não tivesse também uma explosão nos preços, uma vez que tinha mais oportunidades, né? Mais oferta. Então, eu percebo que o mercado, né, tem evoluído muito, né? E Portugal, eu costumo dizer assim, Portugal hoje é um país estrategicamente muito bem localizado, porque ele não tem um inverno rigoroso como outros países europeus. Ele é o país dentro da Europa mais longe da guerra, né? Então ele está mais afastado da confusão ali que está acontecendo hoje, né? E tem uma comida maravilhosa. Até Portugal é fantástico. Portugal é maravilhoso. Sim, eu vivo em Braga, né? Tem muitos brasileiros em Braga também, mas é muito fácil de se adaptar, né? Em Portugal. E, sem dúvida, o fator segurança é algo que chama atenção. Eu tenho 2 filhos pequenos e, por exemplo, agora eu estou em férias no Brasil, né? Vim visitar a família, também algumas coisas da empresa em São Paulo, e eu fui fazer um passeio com a família. Passei por uma estrada num horário mais à noite, e 2 dias depois eu recebo uma notícia de que naquela mesma estrada que eu havia passado, mais ou menos no mesmo horário, houve um assalto na estrada. Então você fala assim, poxa, é inacreditável o que a gente infelizmente está vivendo no Brasil em relação à segurança pública, né? Então esse é um fator, sem dúvida, de um grande diferencial. Mas queria, Sônia, falar com você sobre, a gente já está caminhando aqui para o fim do nosso bate-papo, mas você tem uma ferramenta que ajuda as pessoas, é isso? Você tem uma plataforma ali que você consegue auxiliar as pessoas nessa parte da gestão financeira dela?
Eu penso, Fábio, que estás a falar da ferramenta que eu tenho à venda no meu Instagram, não é? Um Excel de planeamento Exatamente. anual. Na verdade, Exatamente. porque eu tenho várias ferramentas que auxiliam as pessoas na gestão financeira, quer empresas, quer pessoas particulares. No meu Instagram eu tenho então uma ferramenta de gestão financeira pessoal, que é a elaboração de um orçamento familiar pessoal, anual. Portanto, é um Excel que está por um preço simbólico para que as pessoas tenham a tal perspectiva anual das suas finanças, que para mim é essencial, não é? Muitas vezes quando eu falo com alguém, qual é o valor das suas despesas mensais? As pessoas todas por alto dizem, mas na verdade é que eu, nas minhas sessões de coaching, quando estou com as pessoas e vamos efetivamente fazer o levantamento das despesas mensais, eu tenho derrapagens num orçamento de 300%. Portanto, entre o valor que a pessoa acha que gasta mensal e o valor que efetivamente a pessoa gasta, quando vamos ver os extratos bancários e tudo direitinho, há uma derrapagem de 300%. Como é óbvio, quem tem tão pouca noção da sua vida financeira, será que ela vai fazer uma boa gestão do seu dinheiro? Não vai. Será que ela vai ter capacidade de poupar, multiplicar? Não vai, não é? E pior que é, qualquer estratégia que a pessoa crie sem inicialmente ter o valor exato das suas despesas mensais e do seu rendimento, que muita gente também não sabe qual é o certo do seu rendimento. Como é que a pessoa, sem a noção exata das despesas e do rendimento, vai conseguir, com as estratégias, quaisquer que faça, ter um bom resultado? Não vai, e depois vai ficar defraudada, vai desmotivar e vai largar a bola, não é? Vai dizer, não vale a pena fazer, porque independentemente do que eu faço, isto não vai correr bem. Para mim, o orçamento pessoal faz sentido fazê-lo anualmente porque há muitas despesas que nós não temos mensais. Quem tem carro tem o seguro, tem o IMI. Aqui em Portugal o imposto sobre a circulação é o IMI. É o IUC, desculpe. Tem o IUC. Depois quem tem casa tem o condomínio, que normalmente também não é mensal, é 3 em 3 meses. Tem o IMI, esse sim, que é o Imposto sobre os Imóveis. Temos o seguro do carro, os multirriscos de casa. Portanto, temos muitas coisas que nós não pagamos mensais. E quando vamos fazer o bolo da despesa mensal, esquecemos de tudo isso. Então, isso provoca uma derrapagem gigantesca por si só, em despesas fixas, mas quem não faz um controle, há montes de despesas fantasmas que não contabiliza. Então, essa ferramenta que eu coloquei disponível para qualquer pessoa por um preço simbólico na minha página de Instagram e de Facebook é o nível zero. Qualquer pessoa que queira organizar e gerir melhor as suas finanças deve começar por saber onde é que está, não é? No fundo é o diagnóstico, é como quando vamos ao médico que estamos doentes, ou não estamos doentes, mas queremos melhorar o nosso bem-estar. A primeira coisa que o médico faz é fazer análise para fazer um diagnóstico de como é que estamos, não é? É o check-up. Então, o orçamento é o check-up e eu faço anual porque, efetivamente, quando vemos os valores de rendimento e de poupança que conseguimos em termos anuais, eu motivo-me de outra forma. Porque se eu disser assim, eu consigo poupar 80 euros por mês, se calhar não é muito, não é? A pessoa não se motiva o suficiente. Mas se eu disser por ano eu consigo poupar 960 euros, faz toda a diferença já. Porque 960 euros, se for uma pessoa, já vai de férias. Não é? Sem dúvida, sem dúvida. Então, para mim, quando vamos iniciar um orçamento, devemos sempre iniciá-lo pelo anual. E por isso a ferramenta disponível ser um orçamento anual. Maravilha, maravilha. Uma das coisas também que você auxilia é no caso do planejamento para aposentadoria. Sim. Não é isso? Você também auxilia nesse sentido. Qual dica que você consegue deixar aqui para as pessoas que estão
às vezes nem próximo da aposentadoria, né? Porque isso tem que ser feito antes, né? Isso. Isso tem que ser planejado antes. Qual Isso. dica que você dá para as pessoas em relação a isso? Isto é muito pessoal, está bem? Isto é muito pessoal e tem muito a ver com, lá está, mais uma vez, a relação que eu tenho com o dinheiro. E eu vou dar o meu exemplo pessoal, está bem? Eu, por exemplo, quando eu comecei a trabalhar, eu tinha 23 anos, na altura os cursos eram de 5 anos, os cursos académicos eram de 5 anos, e eu começo a trabalhar e a empresa onde eu entro fazia os pagamentos dos ordenados por transferência bancária. Então eu fui ao banco abrir a minha primeira conta bancária. Hoje nós abrimos uma conta bancária aos nossos filhos, não é? Logo mal eles nascem, mas eu tive a minha primeira conta bancária, tinha 23 anos. Nesse dia, eu saí do banco com uma conta bancária e com PPR. Porque a pessoa que me abriu a conta falou-me logo na aposentadoria. Quando eu cheguei a casa, todos os meus amigos, e comentei, eu abri um PPR. As pessoas disseram, mas estás louca? Tens 23 anos, para que é que vais abrir um PPR? A idade da reforma na altura era aos 65, era mais cedo. Só vais poder levantar o dinheiro aos 65. Porquê? Portanto, isto não há uma fórmula certa para criarmos o plano da aposentadoria de uma forma generalizada para toda a gente. Mas o que eu costumo dizer às pessoas é, quando eu vivo como se não houvesse amanhã, ok? Eu não estou preocupada com a aposentadoria. Isto é o que acontece à maior parte das pessoas. Sim. Não se preocupam com o amanhã. Mas a verdade é que o amanhã chega, não é? Todos os dias vamos dormir e todos os dias o sol nasce. Então, o amanhã chega. Hoje, tendencialmente, nós temos uma vida mais prolongada. Portanto, nós todos aspiramos à longevidade. Eu, pessoalmente, quero chegar aos 100, mas eu quero chegar aos 100 com dinheiro. É isso aí. Muito bom. E é isto que a maior parte das pessoas não pensa, porque as pessoas pensam assim. Não sei como é que é aí no Brasil, Fábio, mas a maior parte das pessoas aqui, inclusivamente, não tem muita vontade de descontar para a Segurança Social e assegurar uma reforma do Estado. Mas a verdade é que, sem a reforma do Estado, a maior parte dos portugueses não teriam reforma. Sim. Pronto, então o que eu acho essencialmente é, nós devemos entender que nós vivemos em sociedade e devemos contribuir para a sociedade. A sociedade em si, o Estado, dá-nos a possibilidade, quer dizer, ele não nos dá-nos a possibilidade, mas de uma forma obrigatória, ele não nos dá a escolha. Ele dá-nos a possibilidade de juntar o dinheiro por nós, de forma a assegurar uma determinada reforma. Só que a maior parte das pessoas, sem um entendimento de que isto é benéfico, tenta não descontar o máximo. Não sei como é que é no Brasil, mas aqui em Portugal Sim, igual, existe muita economia paralela, não é? Igual. Pronto. Porque a pessoa não tem esta percepção de que o Estado, quando nós descontamos para a Segurança Social, ele está a guardar uma parte do nosso dinheiro hoje para nos dar amanhã. Uhum. Ok? E para quem não é disciplinado na poupança, esta é a melhor estratégia. Ok? Porque Portanto, já tira diretamente. Exatamente. Quando uma pessoa vem até mim e quer efetivamente traçar um plano para a sua aposentadoria, o que eu aconselho é sempre fazer estratégias de poupança automática em que a pessoa não possa mexer no dinheiro. Uhum. Uma das formas de o fazer é aumentar os seus rendimentos cada vez mais até à idade da reforma. Porque isso assegura que o Estado fica com uma parcela cada vez maior. E depois, chegada à idade de reforma, a pessoa tem assegurado o nível de vida que está habituada. Sim. Porque muitas pessoas, o que acontece é que quando perdem a sua força vital de trabalho e vão para a reforma, seja pelo que for, idade ou por uma doença, um acidente, elas acabam por ser obrigadas a diminuir o seu nível de vida. Porque a sua força de trabalho baixou e como elas não descontaram, nem fizeram poupanças,
vão receber o valor que o Estado tem para lhes dar. Só que o Estado tem para lhes dar o que elas contribuíram. Não é? Sim, E isto é um problema muito grande. Portanto, quando nós ouvimos falar que as pessoas têm reformas miseráveis, significa que as pessoas, durante a sua vida ativa, pouco ou nada descontaram para a segurança social. Aqui em Portugal, está bem? Sim. Portanto, o melhor conselho que eu dou a toda a gente que quer criar um plano de aposentadoria, que aqui em Portugal chama-se a reforma, é criar estratégias ao longo da vida. Reparem, no meu caso, 23 anos, de forma a ser suave. Portanto, eu aos 23 anos comecei a pôr de lado, isto há 30 anos atrás, ok? 25 euros por mês. Olha só. E depois fui aumentando. 25 euros por mês na altura não era nada. Sim. Não é? Portanto, é deixar de ir jantar uma vez fora ou almoçar uma vez fora. Só que isto acumulado ao longo do tempo com juros compostos dá um montante muito interessante. E depois, claro que é completamente diferente. Alguém começa a pensar na aposentadoria aos 23 ou aos 50 ou aos 60 e tal, não é? Pronto, cada estratégia tem que ser ajustada onde a pessoa está. Mas, basicamente, o segredo é pensar, ter um plano de vida a longo prazo, que a maior parte não tem. A maior parte das pessoas não assegura a sua liberdade e a sua segurança no futuro. Só pensa no presente. No presente ou assim, não é? No próximo ano ou 2. Não faz um plano a longo prazo. E isto é o que faz toda a diferença. É como aquela fábula infantil da cigarra e da formiga. Não sei se no Brasil é muito clara. Também conhecemos. Também conhecemos. Só que a fábula, ela está mal explicada. Porque nós olhamos para a formiga como uma trabalhadora. Sim. E a cigarra como aquela que não quer trabalhar. Na verdade, não é assim. Eu não vejo a fábula assim. Eu vejo a fábula da seguinte forma. A formiga tem um plano a longo prazo e sabe que todos os anos há primavera, verão e inverno. Sim. E ela tem que trabalhar mais no verão para aguentar-se no inverno. Ok? E a cigarra, ela só tem um plano a curto prazo, que ela trabalha e diverte-se, trabalha e diverte-se. Quando não consegue trabalhar porque não há como, é inverno, ela não tem poupanças. Ela não tem reservas de quê? Comida. Só que a maior parte das pessoas é a cigarra, sem reservas financeiras. Sim. Hoje, nós já não vivemos o conto da cigarra e da formiga, que é nós já não vivemos em autossubsistência. Nós deixamos de cultivar para nos alimentarmos. Porque senão estávamos no conto da cigarra e da formiga. Até hoje. Não é? Hoje nós vivemos outra realidade. E a realidade tornou-se muito mais complexa. As pessoas não têm a capacidade de a ver com olhos pragmáticos e práticos. Na verdade, nós não temos o problema da autossubsistência alimentar, mas temos a autossubsistência financeira. Sim. E temos que ter a inteligência de a criar. Portanto, nós devemos sempre viver abaixo do nosso nível de vida, como eu falei no início, que é um dos pilares, o segundo pilar, ok, da educação financeira, para criar as reservas financeiras para o inverno. E a aposentadoria, no fundo, é igual, é um exercício a longo prazo destes pilares da educação financeira, que é eu proteger o meu dinheiro, multiplicá-lo, para quando eu não tiver a capacidade de gerar mensalmente. Eu aí já só consigo viver das minhas rendas ou das minhas reservas. Rendas passivas ou reserva. Porque a minha renda mensal deixou de existir. A não ser, claro, que a gente tenha assegurado um pagamento à Segurança Social que nos dê um valor de reforma estadual autossuficiente para eu manter o meu patamar de vida, que isso é fantástico. Sim. E há pessoas que o fazem, só não é a maioria das pessoas, não é? Sim, sim. Não, perfeito, perfeito. No Brasil a gente tem uma desconfiança, né? Porque todo presidente eleito ou ministro da economia, que seja, ele sempre fala, a Previdência no Brasil chama, a Previdência está quebrada, a Previdência está quebrada. Então isso gera uma insegurança
né, nas pessoas, eu vou colocar meu dinheiro lá para quê? Se está quebrada, na minha vez não vai ter para mim. Igual Então aqui acaba igual. gerando essa instabilidade. Confiança. Então, explodiu o número de previdências privadas, por exemplo, que você faz diretamente nos bancos, né? Sim. Ou outros tipos de investimento que vão gerar aí essa renda passiva, né? Então, o brasileiro, eu diria que ele não sabe ainda investir, eu me arrisco a dizer isso. Tem muitos influenciadores, muitas pessoas que vêm tentando dar algum tipo de direcionamento em relação a isso, porque, de fato, a gente não tem essa cultura, né? Nem nem de de produzir muito, nem de saber gerir e quanto mais investir, né? Então, acho que o brasileiro está mudando a mentalidade aos pouquinhos, né? E tem algumas pessoas que vêm ajudando nesse sentido. Sônia, Sim. já estamos aqui na fase final aqui do nosso bate-papo, foi maravilhoso, mas eu quero deixar aqui um espaço para você falar suas redes sociais, como que as pessoas podem te encontrar, conversar com você, se eventualmente quiserem uma mentoria sua, uma assessoria para poder cuidar ali das suas gestões, da sua gestão financeira, seja no âmbito pessoal ou nos seus negócios. Portanto, o meu Instagram é Sónia Lourenço Oficial, o meu Facebook Sónia Lourenço Oficial também, e qualquer dúvida podem me contactar através de lá. Eu hoje também gostava de falar, se me permitis, Fábio, num Claro, à projeto novo vontade. que eu tenho À e que vontade. vou lançar agora em setembro, que é uma mentoria para mulheres. Portanto, nós em Portugal temos, e não sei como é que está a situação no Brasil, mas penso que será idêntica, não é? Temos uma sociedade em que, apesar de termos caminhado nos últimos anos para uma igualdade de direitos e de acesso a empregos e a oportunidades para os homens e mulheres, temos efetivamente sobre as mulheres diversos papéis e exigências distintas ainda que os homens. E, portanto, nós vivemos hoje numa sociedade que nos exige muita coisa, mas, acima de tudo, que nos vende uma utopia, uma realidade que nós nunca vamos alcançar, não é? E eu acredito, acima de tudo, que nós conseguimos mudar o mundo quando educamos as pessoas, capacitamos as pessoas para terem a sua consciência alargada a determinados conceitos, não só financeiros, mas conceitos gerais da vida. E, portanto, este ano chegou o momento de eu, juntamente com uma amiga minha, começarmos a organizar eventos, nesta fase é para mulheres, para destruir e gerar um movimento de disrupção relativamente a muitos rótulos e padrões que a sociedade nos incute. Portanto, basicamente é isto. Nós queremos repescar o direito à individualidade e à autenticidade da mulher e trazer este empoderamento financeiro, que é importante, não é? Trazer estes conceitos do que é ser autónoma financeiramente, emocionalmente, intelectualmente, profissionalmente. E o direito à escolha, porque hoje somos todos encaminhados para um determinado percurso, parece que temos todos que ter o mesmo percurso, somos julgados, agora vou falar das mulheres, está bem? São julgadas as mulheres que têm carreira e não se dedicam à família, depois são julgadas as que se dedicam à família e ficam em casa e não têm carreira. Portanto, vivemos numa sociedade cruel e muitas vezes são as próprias mulheres que exercem esta crítica, este julgamento sobre as outras. E nós então vamos iniciar este movimento, não é de libertação, não é? Mas mais de consciencialização e capacitação das mulheres para o que verdadeiramente é uma vida de sonho, muito distinta daquela que nos passa a sociedade e os conceitos atuais. Então, eu não só convidava as pessoas a seguir a minha página Sónia Lourenço Oficial,
mas é a página deste novo projeto que se chama Dream Life. Dream Life Academy. Portanto, nós vamos fazer eventos presenciais e online para mulheres que queiram connosco construir uma vida de sonho. Muito, muito, muito bom, muito bom. Parabéns pela iniciativa, é uma verdade mesmo, né? Não é fácil, né? Não é fácil decidir, né, qual caminho seguir, e seja, né, ter uma ênfase maior na família ou no trabalho. Sim. E tanto um lado quanto o outro sofre pelo outro, pelo que não fez, ou pelo que não dedicou mais tempo ou mais energia, que seja. Nossa, Exatamente. Muito, muito, muito legal mesmo, parabéns. E já está mais do que convidada aí para um próximo episódio, para a gente contar essas histórias aí, dessas pessoas que vocês vão ajudar nesse novo projeto. Tá bom, Sônia? Obrigada, mais uma vez, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua história fantástica, sucesso em tudo. Tá? E para você que está aí assistindo o nosso podcast até aqui o final, não se esqueça de se inscrever, compartilhar com o máximo de pessoas, compartilhar essa história da Sônia, porque vai te dar muita direção e ela vai poder te ajudar aí em tudo que você precisar, seja nas finanças pessoais ou no seu negócio. Ela tem como te ajudar em todas essas áreas. E também, claro, você pode deixar o teu comentário aqui, contar um pouquinho da tua história, que a gente vai querer saber também. E até o próximo. Tchau, pessoal. Obrigado, Sônia. Até o próximo. Tchau, tchau. Obrigada. Adeus.